Olá, Rony, tudo bem, meu amigo? Fala, tranquilo, meu querido. E aí? Como é Tudo que tá o áudio aí? tranquilinho Tá aqui. legal? A gente eu vou levar um pouquinho para essa área aí falar um pouquinho da evolução do mercado de academias para as pessoas entenderem. Na verdade, as pessoas acham que todas as academias são iguais ainda, né? A gente fala dos modelos de academia, da evolução do mercado. Aí a gente entra nessa parte aí do Covid, né? Como é que as pessoas estão reagindo, tá? Sim, ótimo, Agora, perfeito, perfeito. E como tá o movimento já do pessoal aí? Já tá indo bem? Ô, Léo, cara, aqui ainda, como todo mundo, como era no previsto, as pessoas ainda estão com um pouco de receio, né? Não é todo mundo que está se É. sentindo confortável e seguro para vir para academia ainda, né? Então a gente está com um movimento em torno de 30% ainda. Mas, Entendi. independente do modelo de negócio, tá essa quantidade de pessoas. Então, nos outros lugares também foi assim, mas enfim, acredito que rapidinho a gente vai normalizar. Retomando, né? Sei. Não, tranquilo, acho que é questão só de tempo e acho que a população fica um pouco mais segura. Mas eu acho, Rony, que a população aos poucos vai perdendo um pouco do medo, né? E acho que isso leva um tempo, principalmente tem muita notícia, né? Que às vezes Que não colabora, né, Léo? não Porque as colabora, pessoas dizia um estão pouco. sendo bombardeadas de informações, umas ajudam, outras não. Recentemente Sei. as pessoas falaram aí, aliás, aqui na academia já está acontecendo as pessoas não quererem mais aferição da temperatura na testa, né? Porque, não sei se você Olha, viu, disseram que é um problema na glândula pineal, né, se olha. aferir todo dia, que loucura. Então as pessoas já estão chegando aqui dizendo, não quero mais que essa aferição de pressão na testa, que era no pulso, né? E aí a gente já está Sei. mudando, enfim. São muitas informações, né? Que faz com que as pessoas fiquem com medo, né? Esse lado aí que apavora, né? A gente desconstruir algo. É bem complexo, né? Assim, inclusive a gente pode até tocar um pouco nesse assunto e eu consigo até encaixar algumas coisas do que a gente faz desse tabu, né? Que seria quebrar As descontextualizar, né? desinformações. As desinformações, né? A gente chama atualmente tem um nome mais moderno que é fake news, né? Fake news. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma série de informações que é bem triste, né? Porque atrapalha um pouco o contexto do que é a seriedade no aspecto da sociedade, né? De um modo geral. E quem não sabe, escuta aquilo, acaba tomando aquilo como uma verdade, né? Então é um processo de desconstrução que a gente tem que fazer. Estamos aqui a uma live do modo Covid, sejam bem-vindos a essa atividade que a gente está fazendo aqui periodicamente com diversos profissionais da cidade de Teresina e também de outros estados, com o intuito de informar a nossa sociedade no que tange aos conceitos tanto biológicos, fisiológicos, funcionais relacionados à saúde sobre o novo coronavírus, né, o Covid-19. No entanto, esse tema ele abrange muito mais do que simplesmente a gente falar do aspecto de saúde. A gente hoje vai abordar um tema super importante que está associado com o gerenciamento das academias durante a pandemia e o processo de reabertura dessas academias. E a partir daí a gente fez um convite super especial de um ilustre amigo, né, o Rony Carvalho. O Rony ele é formado em Educação Física pela Universidade Federal do Piauí, especialista em atividade física para grupos especiais na Uninova FAP, é um grande estudioso sobre a questão da gestão de academias, e além disso tem uma formação complementar associado à parte de gestão. Ele tem um MBA em gestão financeira e empresarial pelo ICEV. Com isso, a gente trouxe uma pessoa que é expert sobre a reabertura, desse processo de reabertura das academias, e ninguém melhor do que ele para falar sobre esse tema. Seja bem-vindo, Rony, por aceitar nosso convite. Estamos imensamente felizes pelo aceite do nosso convite.
Ô, meu querido Léo, eu que agradeço. Na verdade, você tá me dando um presente, né? Falar do que eu gosto, né? Que é academia. Estou nesse mercado há 15 anos, né? Vamos fazer cálculos, senão as pessoas vão achar que eu sou velho, né? Estou nesse mercado há 15 anos e de lá para cá venho me especializando nessa área de gestão, né? Eu sou totalmente apaixonado por academias. E esse projeto é brilhante, né? Levar conhecimento para as pessoas no que está relacionado a essa pandemia, né? A gente não aguenta mais falar nesse nome, a população está com medo, a população está receosa, mas a intenção aqui é que as pessoas entendam que a atividade física está totalmente relacionada ao aumento da imunidade e outras coisas que a gente vai falar durante essa live, que as pessoas se sintam seguras para voltar aqui à prática de atividade física, nas academias, principalmente. Perfeito, amigo. Rony, além de você, o pessoal que está nos assistindo, é importante a gente salientar que essa atividade, essa live, ela faz parte de um projeto de pesquisa que é desenvolvido na Universidade Federal do Piauí, coordenado por mim, Leonardo Torres, com o professor João Marcelo, uma série de alunos, dezenas de alunos completamente engajados nesse projeto nosso, que é chamado Modo Covid-19, e esse projeto ele é chancelado e financiado pela FAPEP, que é a Agência de Fomento do Estado do Piauí, e com isso a gente tem uma série de atividades a serem desenvolvidas, não somente como a live, né, como o exemplo real de agora, como podcasts, atividades nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Nos sigam, porque isso é de fundamental importância, porque trazemos informações científicas, relevantes e com profissionais qualificados para esclarecer as potenciais dúvidas que a sociedade possa ter durante o período de pandemia. Bom, Rony, vamos aqui para o primeiro aspecto a se abordar na nossa live, que é nos últimos dias, as academias, elas retomaram as suas atividades. E quais foram as principais exigências elencadas pela Prefeitura de Teresina, né, que a partir da condição de abertura do comércio, a academia ela foi uma das etapas, né, estabelecidas pela Prefeitura. Eu queria saber quais foram os critérios estabelecidos por essa Prefeitura, como foi que montou todo esse planejamento para as academias fossem abertas, né, em nossa cidade. Ô, Léo, na verdade, houve um pouco de desorganização, é bom que se diga isso, por parte da Prefeitura, não sei se falha na comunicação entre eles, as academias sofreram com a indefinição dessa data, então a gente não sabia quando ia abrir, se ia abrir, primeiro disseram uma data, depois mudaram, enfim, houve um pouco de desorganização nessa parte de reabertura, né? Mas em relação às exigências e ao protocolo, ficou um pouco parecido com o que a gente já viu dos outros estabelecimentos que já reabriram, né? As exigências de evitar aglomeração, de distanciamento, de higienização. Por exemplo, posso citar algumas aqui já? Por favor. Então vamos lá. Quais foram as principais exigências do protocolo? O protocolo foi organizado pelo COI, com a Organização Mundial de Saúde, pelo Conselho Regional de Educação Física e pela CAD, Associação Brasileira de Academias. E eles exigiram na entrada tapete sanitizante, aferição da temperatura, totem disponibilizado em pontos estratégicos da academia para higienização, distanciamento das máquinas. E aí, um ponto interessante é que aqui em Teresina a gente conseguiu, o CREF conseguiu, na verdade, um distanciamento onde a gente pudesse trabalhar de forma que fosse financeiramente viável, né? A distância das máquinas de até 2 metros e da parte da ergometria também, que a gente tinha a opção de quem não tivesse espaço físico suficiente para distanciar uma esteira da outra, uma elíptica, as bicicletas, que colocasse uma divisão em acrílico. Então, cada um, de acordo com a sua realidade, foi fazendo as adaptações, né? Outras questões também, como disponibilizar um saco plástico, caso o aluno não tenha onde colocar os seus pertences, né? Distanciar o calçado das vestimentas. Enfim, as 3 principais foram essas, né? Evitar aglomeração, a higienização, acabei de falar agora, o distanciamento social.
Rony, é interessante uma série de exigências que, por mais que a população esteja sabendo, né, de usar máscara, do distanciamento, da sanitização, né, da higienização de um modo geral, ainda nota-se uma certa resistência do público ainda usar esse protocolo, seguir esse protocolo. O que você nota? Ou todo mundo está bem aberto assim, a adesão dele? O público em si, aos clientes em si. Léo, a única objeção que a gente está percebendo aí por parte dos clientes é o uso da máscara, né? Que de fato incomoda. Não vou dizer aqui, ser hipócrita dizer que não é legal treinar de máscara. Na verdade, não é. É bem complicado, né? Sim. E a única objeção que os alunos estão, em conversa com os amigos e na nossa prática diária aqui, é em relação ao uso de máscara, né? A gente percebe que aumenta a temperatura. Na verdade, existem estudos que dizem isso. Estudos são bem recentes, mas já comprovam isso. Aumenta em até 1 grau a temperatura no local quando você veste a máscara, né? Aumenta a dificuldade em respirar. O próprio exercício físico já faz isso, né? A gente faz com que a gente tenha que inspirar ou de maneira mais apressada, vamos dizer assim, ou mais pausadamente. E a recomendação é que a gente opte pela segunda opção, que a gente faça uma respiração mais pausada para que consiga equilibrar esse certo desespero que dá, principalmente em exercício de alta intensidade. Mas as pessoas estão se adaptando aos poucos. A gente percebe que é questão de adaptação mesmo, né? As pessoas, com certeza, daqui a 2 semanas vão estar treinando de máscara e conseguindo fazer os seus exercícios, né? É interessante, Rony, o que você fala, porque acho que o principal desafio pela prática de exercício físico seria o uso de máscara mesmo, né? Inclusive, tem algumas notícias que saem na mídia, né, informando que as pessoas, ao fazer exercício de máscara, representam um risco. E que é importante deixar claro isso, que por mais que você faça exercício físico de máscara, o risco de você do sentimento de asfixia, ele pode até acontecer, o sentimento, mas a asfixia em si, não. Por quê? Você precisa ter um déficit muito grande de oxigênio para que você sofra a real ausência de oxigênio corporal, né? E isso não seja suficiente durante uma prática de exercício físico com máscara. Ou seja, você fazer exercício com máscara não representa risco à sua vida. Que fique claro, para a população entender um pouco disso. E recentemente, Rony, tem saído informações também da mídia sobre a aferição da temperatura com aqueles termômetros, né, digitais. Qual a receptividade do público, né, das academias, não somente da sua, que você é proprietário, mas de outras academias, dos colegas, o que tem comentado? Bom, Léo, antes de responder essa pergunta, acabei de lembrar de um estudo aqui que eu vi recentemente do Laboratório de Pesquisa Humana da Casa de Saúde São José, do Rio de Janeiro. Fez um estudo com ciclistas e com, se eu não estiver enganado, com praticantes de CrossFit. E a conclusão que eles chegaram é que a única coisa que acontece com o uso da máscara é a queda na frequência respiratória, né? Então, essas duas opções que eu acabei de falar, que o praticante pode optar acelerar essa respiração, ou a segunda opção, respirar mais pausadamente, né? A segunda opção sempre vai ser a melhor. Bom, essas fake news que a gente estava comentando agora há pouco, antes de começar a live, elas acabam atrapalhando, né? Atrapalham e muito o funcionamento aqui da nossa academia, das academias em geral. Os alunos recentemente, ontem, por exemplo, chegaram muitos alunos reclamando da aferição da temperatura na testa, né? Professor, não pode ser aqui no pulso, não pode ser no punho, e eu fiquei sem entender. Depois eu fui pesquisar e vi que estava circulando um vídeo aí na internet de que esse raio infravermelho, que é menos de 1 segundo que a gente faz essa aferição, ele atrapalha, ele na verdade altera a glândula pineal, né? E a gente sabe que é mais uma das fake news, né, que vão atrapalhar. Sim. Essas informações atrapalham assim, até o processo, né, natural que é difícil da sociedade voltar aos seus hábitos normais.
e isso traz ainda mais uma resistência, né? E até evitar, por segurança, a aferição dessa temperatura. Só para a gente ter uma ideia de onde está localizada a glândula pineal, né? No tronco cerebral, mais ou menos aqui, ó, gente. Aqui na base do cérebro, a parte inferior. A mensuração dessa temperatura é feita por um raio, um laser, na verdade, né? De um curto espaço de tempo. Isso não é suficiente para alcançar a glândula pineal e nenhum outro sistema corporal, de maneira que venha comprometer a sua saúde, tá bom? Não acreditem nisso, isso não é verdade, tá bom? Um outro contexto, Rony, que acho que vale a pena a gente comentar aqui, o reinício das atividades. A gente sabe que, fazendo com que a população saia de casa devido ao medo, do risco de morte, e no caso de ter um agravo de saúde, não necessariamente a morte em si, mas sabendo que a academia é um espaço que tem uma rotatividade grande de pessoas. Como vocês levaram em consideração esses aspectos no processo de reabertura dessas academias? Porque quanto mais gente, mais risco é. Mas, obviamente, você respeitando os controles, como você citou anteriormente, de higiene, de distanciamento social, se essas razões foram suficientes para convencer a população de voltar? Bom, Léo, o que a gente está percebendo aqui na prática é o que está acontecendo exatamente o que aconteceu com as outras academias, as primeiras que abriram. Né? Algumas abriram, depois o pico aumentou de transmissão, tiveram que fechar novamente. Entrei em contato com alguns amigos que têm academia por aí afora e teve essa preocupação. Então, aqui, eu, sinceramente, uma opinião pessoal, achei que foi válido esse período de espera, apesar de ter desequilibrado financeiramente muitos proprietários de academia, mas eu achei que foi legal. Seria muito pior se a gente tivesse reaberto os negócios e uma semana depois não ter que fechar novamente. Isso gera um estresse, um desequilíbrio financeiro, um descontrole emocional, tanto do proprietário quanto dos clientes, imenso, né? Mas Sim. O que a gente está percebendo, Léo, é que apenas 30% até agora retornou, independente do tamanho da academia aqui. Então, tem muita gente receosa. Então, a população não voltou ainda, não. Não voltou ainda, não. Então, espero que as pessoas estejam assistindo nossa live, divulguem essas informações que são verdadeiras no que diz respeito ao controle, saúde, dos riscos. E, recentemente, Rony, foi até publicado um trabalho que apontava os riscos, né? Se ambientes fechados, com uso ou não uso de máscara, isso representaria um risco menor ou maior, né? E as academias, elas tiveram que se adaptar, por exemplo, Teresina, que tem um clima bastante quente, é interessante que essas academias sejam refrigeradas, e com isso apresentando um risco, potencial risco. No entanto, com o distanciamento e esses cuidados de temperatura, de sintomas, né, que o público que frequenta a academia, é importante eles terem consciência disso e evitarem se sentir algum sintoma, né? Isso é o mais importante do que a gente possa, esses cuidados básicos que a gente citou, né? Aqui, Rony, temos outras questões que, por exemplo, qual forma que não só você, mas outros responsáveis por academias aqui em nosso estado ou na cidade de Teresina conseguiu driblar essa pandemia de uma forma com que os usuários não se sentissem abandonados nos seus planos, ou parecesse que pagassem e não poderiam utilizar esse recurso posteriormente. Qual foi a estratégia financeira e econômica que as academias, a sua academia e as academias dos seus colegas, acredito que vocês conversam entre si para encontrar soluções que acho que são benéficas para todos, né? Qual foi a estratégia que vocês adotaram nesse período? O mercado de Teresina, de academias, ele vem sofrendo uma evolução gigantesca e em passos largos, né? Um processo muito acelerado. Há pouco tempo, tinha poucas academias aqui em Teresina, a gente chama isso na administração de diferencial competitivo transitório. Então, foram se instalando grandes redes e com modelos de negócio diferentes. E esses modelos de negócio diferentes fizeram com que a percepção da população ficasse equilibrada nesse modelo de negócio.
Que modelo de negócio é esse? Para as pessoas que estão assistindo nossa live entender, existem vários modelos de academia. Vamos lá, vou citar aqui 3 das principais. Primeiro tem o modelo low cost ou low price, né, que são as academias de baixo custo, né, que tem uma estrutura, uma arquitetura invejável, que tem uma quantidade reduzida de professores. Não significa dizer que essas academias não têm entrega, enfim. É um modelo de negócio. Tem as academias premium, né? Eu não vou citar nome aqui, senão pode gerar algum problema. Mas tem as academias premium, né? E academia com ticket médio mais alto, com academias que tem uma relação entre professor e aluno mais aproximada, que tem pós-venda, enfim, tem uma entrega muito melhor, né? E tem as academias de bairro. Na verdade, Leonardo, essas foram as que mais sofreram, né? E as academias de bairro, as academias tradicionais, a única opção que elas têm agora, principalmente depois dessa pandemia, é de reposicionamento. Essa pandemia está trazendo para todos os modelos de negócio, Leonardo, a oportunidade de reinvenção, né? Porque nós somos prestadores de serviço. E desde o momento que o cliente entra em contato com as academias, cria-se a relação entre academia, cliente e academia, tem o que a gente chama de momento de verdade. O serviço que é prestado na academia, ele é constantemente avaliado. Esse momento de verdade também é chamado de momento de oportunidade. E é exatamente isso que eu queria que os meus amigos, todos os meus amigos aqui, proprietários de academia, iniciassem esse processo de reposicionamento. Que tipo de reposicionamento? Bom, um novo modelo de negócio que não reduza especificamente o fitness, a musculação ao fitness, que tenha uma amplitude, uma visão maior em relação à prática de atividade física em academia. Vamos dizer assim, vamos resumir da seguinte forma, que a academia é um local que a gente vai até para malhar. Olha só, até para malhar. Ou seja, é um local de convivência, é um local de relacionamento. E falando de relacionamento, essa é uma palavra que vai ser um diferencial daqui para frente, de que forma você relaciona com os seus clientes, com os seus alunos, né? Uma nova missão, né? Quando a gente fala de missão, a gente reduz aquela plaquinha lá na frente da academia, né? Uma nova visão, como é que você vai colocar uma meta para a sua academia daqui para frente, como é que você vai definir em 5 palavras os valores que regem a sua empresa. Enfim, é uma grande oportunidade de reposicionamento. Eu acredito e muito que a população, acredito não, tenho certeza que a população, ela mudou a percepção de valor em relação às academias, né? Ela vai procurar uma academia agora que a gente sabe que saúde vai ser o nosso grande, como é que eu posso resumir? O nosso grande patrimônio, o nosso bem maior. As pessoas entenderam que praticar atividade física tem que fazer parte da nossa rotina diária. Mas vamos lá, Léo, como é que a gente conseguiu driblar esse problema financeiro? Nós fomos um dos primeiros a fechar. A gente passou em torno de mais de 5 meses fechado, né? Então, houve uma aceleração, um processo brusco que a gente teve que tentar se adaptar para o mundo online. Só que nós não estávamos preparados para o mundo online. Os professores tiveram que começar a fazer aula remota, tiveram que fazer todo mundo começou a fazer live, ninguém aguenta mais live, então a gente tem que agradecer essas pessoas que estão com a gente. Só do modo Covid, viu? Só do modo Covid. E aqui tem conhecimento. Então a gente começou a criar estratégias para que a gente não perdesse os alunos e eles começassem a treinar em casa. E daí muita gente começou a treinar em casa, né? A gente usou a estratégia de alugar material para os nossos alunos, para começassem a praticar atividade física em casa. A gente criou planos para que as pessoas não trancassem a sua matrícula, para que continuassem fazendo o pagamento, né? Criando planos diferentes, criando um novo modelo de negócio para que as pessoas entendessem que durante a pandemia a gente estava fazendo esse processo de transição. Mas tem muita coisa a ser feita ainda em relação ao mundo online. Nas academias, a conclusão que chega até agora é que não estão preparadas ainda.
mas a gente está em transição, tá? E não tem como a gente correr mais desse processo remoto, desse mundo online, né, da internet e das coisas. Nós temos que ir até o cliente, nós temos que treinar o professor, nós temos que entender de iluminação, enfim, como fazer uma aula, como fidelizar um aluno numa aula online, numa aula remota, e é isso que as academias também começaram a fazer, né? E assim, o público, o que você percebeu? O público teve resistência em relação a tanto a prática da atividade física, ela sendo remota, né? O ensinamento, né? A parte do aprendizado, né? Do movimento ser remota, teve resistência, e também em relação ao lado financeiro, que eu acho que é o grande legado. Eu acho que a gente tem que trazer informações relacionadas à saúde, mas também preocupado também com o mercado, né? Sem sombra de dúvida, isso é importante. Qual foi a aceitação do público em relação a essas negociações? Ou você acha que teve uma fidelização maior esse público? Por exemplo, esse 30% que voltou para a academia, é aqueles 30% que você teve mais próximo nesse período da pandemia? Ou não? O que você nos diz? Olha só, Ana, eu citei uma palavra agora chamada relacionamento. O que as empresas deveriam ter feito, a minoria fez, né? Entrar em contato com esses alunos, né? Pedir com que os seus colaboradores, você mesmo gestor, dono da academia, entrasse em contato com as pessoas, né? E a gente ouviu tanta coisa legal quando a gente começou a fazer isso, né? Como é que você está? Porque as pessoas, na verdade, ficaram... isso mexeu com o emocional de todo mundo, né? Então, é o que deveria ser feito, né? Eu estou entrando em contato para saber como você está, como é que está a sua família, alguém pegou o vírus, você teve contato com alguém que pegou o vírus, né? Mas em relação à aceitação dessas aulas remotas, a gente fez uma pesquisa aqui, algumas academias também fizeram, e a conclusão que chegou é que metade dos alunos começaram a treinar de forma remota, né? A outra metade não se adaptou, achou chato, preferiu esperar o retorno das atividades presenciais. Ainda é cedo para a gente quantificar isso, mas vai ter esse público que vai optar, preferir treinar em casa. Menos deslocamento, é mais fácil, não tem, é mais econômico para eles e tem outras variáveis a ser levadas em consideração, né? Entendi. É interessante essa ótica da relação, porque eu acho que nesse período a população ficou sensível também, né? Ao mesmo tempo a gente nota que as pessoas também ficaram irritadas por estarem em casa por tanto tempo, mas ao mesmo tempo onde você tem uma relação de preocupação, de acolhimento, né? Isso num período tão difícil, as pessoas com certeza estavam mais sensíveis a receber, né, esse tipo de tratamento. Mas o mais importante, que ao meu ver, de tudo isso aí, se você tiver algum comentário a fazer, por favor, faça. Esse público, por exemplo, que não optou ir para as atividades online, será que esse mesmo público que a gente via correndo na rua e pedalando, porque assim, é nítido para mim que a quantidade de bicicletas, de pessoas fisicamente ativas através do ciclismo, aumentou muito aqui em Teresina nesse período. Você acha que essas pessoas que não foram às atividades online, elas foram para a rua, à medida que Teresina autorizou que essas atividades pudessem serem feitas na rua? Ou você acha que ou foram outras pessoas que simplesmente não faziam atividade física e aderiram à boa prática de exercício físico durante esse período de pandemia? Existe uma expectativa. Eu não vou poder quantificar essa pergunta, não sei se são as mesmas pessoas, mas eu acredito muito, e as pesquisas também dizem isso, que quando essa vacina sair, quando tudo estiver mais normalizado, a gente vai sair de 5% de praticantes de atividade física, que é um número que a gente não tem que achar normal, é um número absurdo, é um número horrível. Apenas 5% da população brasileira pratica atividade física. E se a gente for falar nas academias, esse número cai para menos de 2%, né? Então é um número horrível, né? As pessoas ainda acham que o concorrente é o colega do lado. Na verdade é o sofá, é o controle, é a cerveja, são outros. A gente tem certeza que no futuro próximo, eu vou estipular aqui, eu vou chutar, daqui a 6 meses, o humano,
a gente vai passar de 10% de praticantes de atividade física em todas as manifestações, no ciclismo, na academia, nas atividades coletivas, na natação, em todos. Então, os proprietários de academia, os personagens, eles têm que estar preparados para essa quantidade, para esse boom que vai existir depois dessa pandemia, né? E a gente consegue perceber pela quantidade de pessoas que começam a entrar em contato. Eles querem vir, porém estão com receio. Rony, interessante esse olhar seu de mercado, né? Se a gente for perceber, eu lembro que até há uns 4 anos atrás, acho que a gente trocou uma conversa sobre esse tipo, quando essas academias com perfil empresarial, de low cost, chegaram aqui na cidade. Eu lembro que eu conversei isso com você, e eu falei assim, Rony, tem mercado para todo mundo, porque assim, boa parte da população não faz exercício físico. Ou seja, se a gente conseguir ter 10% da população de Teresina, que é aproximadamente 1 milhão, vamos arredondar para 1 milhão, teremos 100 mil pessoas praticando atividade física. Seria um número fantástico para a nossa cidade, e isso eu acho que todo empresário, você, como os demais, estariam felizes e contentes e teriam condições de absorver todo esse público. Partindo dessa premissa, a projeção que vocês têm pós-pandemia é a melhor possível para o mercado de vocês? Nós estamos diante, sem dúvida alguma, da maior oportunidade de todos os tempos. Na verdade, a gente não trata isso como uma reabertura, a gente trata como uma reinauguração. Por isso que eu bato na tecla com todos os meus amigos proprietários de academia, que se preparem. Eu vou chamar aqui, vou exagerar um pouquinho aqui, Leonardo, chamar da próxima revolução. Vai ser a revolução fitness, a revolução do bem-estar, a revolução da qualidade de vida. A pandemia fez com que as pessoas entendessem a importância do movimento, a importância da saúde, da qualidade de vida e da longevidade. Então, em pouco tempo, eu não tenho dúvida de que as academias estarão lotadas de pessoas, os calçadões vão estar lotados de pessoas praticando atividade física, as piscinas vão estar lotadas, a garotada vai estar jogando futebol. Enfim, a gente vai ter em todas as manifestações de atividade física um comportamento cada vez menos sedentário, que é essa a nossa principal preocupação, né? Agora, para isso acontecer, Leonardo, é preciso que o nosso mercado amadureça, né? Infelizmente, é bom que se diga que a gente vive uma gestão amadora da grande maioria das academias ainda, né? A gente falou anteriormente que as academias low cost se instalaram em Teresina e criou-se um parâmetro, não pode ter uma academia diferente das academias low cost, porque uma academia tem que ter máquina e tem que ter uma estrutura legal. Pessoal, vocês que estão aqui nessa live, que forem procurar uma academia, as máquinas não se relacionam com as pessoas. Nós estamos na era do conhecimento, onde é gente cuidando de gente. E é por isso que os gestores, os proprietários de academia, têm que cada vez mais ter um calendário, uma continuidade no treinamento de pessoas. Porque, repito, é gente cuidando de gente. Esse é o novo propósito, esse é o novo normal das academias, vamos dizer assim, Leonardo. Sim. Esse é um ponto importante, porque há uns, digamos, 7 anos atrás, né, nos grandes centros, essas academias trouxeram um grande ruído, né, nesse mercado. E a partir do momento que ela chega em Teresina, não seria diferente esse sentimento, né? Mas é como você mesmo citou, a relação interpessoal ela é de extrema importância durante a condução de um treinamento físico, né? A prova disso é essa condição que as atividades remotas, que metade da clientela que aderiu à prática de exercício físico remota, outra metade não conseguiu aderir. O que isso passa? Qual a mensagem que a gente tem que ter disso, né? É que boa parte da população que não deve ser negligenciada, que são 50%, são pessoas que precisam da relação humano-humano. E isso, sem sombra de dúvida, o atendimento seria
é um grande diferencial. E uma coisa que eu acho que é muito da nossa época, Rony, quando estudante e recém-profissionais da educação física, né? Aqui nós dois somos dois professores de educação física. Então a gente viveu uma época muito boa das academias de Teresina. Por quê? Porque elas são reconhecidas pelo melhor atendimento que a gente vê nessa região Nordeste. E a gente não pode perder essa capacidade nossa de atender bem. E eu acho que desse resultado que você trouxe da pandemia, só reforça, viu, Rony, esse sentimento da população de Teresina ser ávida a um bom atendimento e os profissionais também buscarem ter um bom atendimento. Leonardo, eu vou te falar uma coisa. O problema das academias mundiais, não é só de Teresina, não é do Brasil, do mundo, chama-se fidelização. Rotatividade de clientes é gigantesca. De cada 10 pessoas que se matriculam na academia, apenas 4 ou 5 ficam adeptas à prática de atividade física. Fidelizar, fazer com que o cliente tenha um prazer de retornar, fazer com que ele se encante com o seu trabalho, fazer com que ele faça a renovação do que ele comprou na sua academia. Esse é o principal papel do gestor. Né? Enquanto a gente não aprender a fidelizar, a vender de uma forma diferente e melhorar as estratégias de fidelização, a gente vai sofrer com o amadorismo do mercado e a gente vai sofrer com pessoas menos adeptas, né? Porque existe uma diferença, Leonardo, de adesão e retenção. O que é adoção? Adoção é quando você inicia a prática de atividade física. Você era sedentário, resolveu iniciar, comprei uma bike, como você falou, muita gente começou na pandemia, me matriculei na academia, estou com aquele gás todo, aquela empolgação, você fez adoção, beleza. E adesão, que é a mesma coisa de aderência, qual que é a diferença? É quando você está no mínimo 6 meses adepto a essa prática de atividade física. Então, adoção, aderência e retenção. Retenção são todas as práticas de aderência que você tem que fazer para que o seu cliente aumente o seu tempo de estadia na sua empresa, na sua academia ou na sua prática de atividade física. Então, adoção, aderência e retenção são 3 palavras que têm que ser repensadas e batidas também agora nessa pandemia. É interessante e toda essa construção dessa fidelização do público, né, dos clientes. A pandemia ela mexeu, né? Por exemplo, Rony, essa negociação que você teve, você acha que isso foi fundamental para que seus clientes não saíssem, por exemplo, não deixassem de pagar mesmo a academia, ou você acha que essa relação próxima que você teve com seus clientes, ela é essencial para que as academias sobrevivam nesse período? Não tenho dúvida. Eu falei anteriormente que a única estratégia que as academias, principalmente as academias tradicionais, as academias de bairro, que é a grande maioria das academias de Teresina. Bom, a gente tem 690 academias em média no Piauí, 290 academias em Teresina. Nós temos, Leonardo, são muitas, hein? Nós temos 5.000 profissionais cadastrados no Conselho Regional de Educação Física. E são em torno de 34 cursos de educação física. Então, aumentou muito, né? Isso aqui é da nossa época aí, Leonardo. São muitos profissionais e muitas academias, né? Agora, a grande maioria é formada por academias tradicionais, academias de bairro. E as academias de bairro, de novo, precisam remodelar o seu negócio para que, mesmo com a sua limitação financeira, consiga traçar estratégias de fidelização. Como, por exemplo, antigamente se dizia que a arquitetura era coisa cara, né, que ninguém podia fazer. Hoje a gente já sabe que se você botar uma lâmpada de croico, mudar uma lâmpada amarela em pontos estratégicos, botar uma lâmpada específica na recepção. Se a gente pegar aquela parede mofada lá que está com 6 meses e o cara nem entrou na academia, preferiu ficar falando do prefeito. Se ele pegasse essa parede lá, se ele colocasse um papel de parede, Leonardo, colocasse uma lâmpada amarela,
E se ele começasse a treinar a sua equipe para dizer, olha, quando o cliente entrar, você vai fazer isso, a sua forma de avaliar vai ser dessa forma. Se eles começassem a mudar o processo interno dele, eu não tenho dúvida que a coisa seria diferente. Agora, ele fica só botando culpa na pandemia, é muito fácil, né? A pandemia matou todo mundo, a pandemia está quebrando as academias, a pandemia está fazendo com que a gente não sobreviva, mas na verdade muitos gestores têm que assumir parte dessa culpa, né? Entendi. Isso é gestão pura, né, Rony? Assim, a gente não pode negar que as empresas que são bem geridas, elas vão ter um pouco mais de gordura, digamos assim, para queimar durante esse período de pandemia. Uma coisa que me chamou a atenção, Rony, e não somente em Teresina, mas em outras cidades, a gente vê pela TV, né, e outras informações por internet, sites, enfim, é que nota-se a quantidade de pessoas, por exemplo, fazendo caminhada na rua, fazendo esportes na rua e evitando ir para a academia. Vocês, donos de academia, eles fizeram algum plano de atender, por exemplo, de algumas aulas serem fora, para respeitando esses princípios, por exemplo, de distanciamento, esses detalhes que são importantes, porque já sabemos, ambientes fechados correm um pouco mais de risco do que os ambientes abertos. Isso foi levado em consideração nesse período, vocês proprietários de academia, para que trazesse o cliente, que eu acho que a gente teve outra forma de a gente também abordar a nossa forma de atender. E eu acho que, sem sombra de dúvida, as academias, elas enxergaram, algumas delas, acredito eu, possam ter visto isso com bons olhos também, né, nesse período difícil, porque trazer o público para a academia no mês de março, abril, era impossível. Como foi feito isso? Leonardo, sem dúvida alguma. Algumas academias tentaram fazer essas estratégias de ir até o cliente fazer atividades ao ar livre, né? Infelizmente, o protocolo não autorizava, né? A gente tentou colocar uns jumps, uns steps, fazer uma aula obedecendo o distanciamento fora da academia, mas o decreto, né, que anteriormente era para o dia 8 de setembro, não autorizava nenhuma prática de atividade física, nem ambiente fechado, nem ambiente aberto. Agora, a gente tem que aqui tranquilizar a população, Leonardo, também, que se todas as academias obedecerem o protocolo que foi feito, elaborado pela CAD, pelo COI, pela OMS, a academia é sim um ambiente seguro, né? Algumas academias, independentes da arquitetura delas, tem uma circulação de ar facilitada, outras mais fechadas, não tem janela lateral pela seu modelo de arquitetura, mas todas as academias estão tomando as medidas corretas para que os clientes se sintam mais confortáveis para o retorno das atividades, né? O nosso principal concorrente agora, na verdade, é a aceitação da máscara, né? Como a gente citou anteriormente, as pessoas estão se adaptando aos poucos, né? Não é legal treinar de máscara, mas estão em processo de adaptação a esse uso da máscara. É interessante isso. Pois não, desculpa. Mas, na verdade, ainda tem muito a ser feito, né? É um aprendizado para a gente também, né? Ontem, por exemplo, eu troquei o álcool 70 que a gente estava utilizando para higienizar os aparelhos por um líquido mais eficiente que é utilizado em higienização hospitalar, né? E a gente está utilizando, algumas academias estão fazendo higienização com Perflex, ou a nossa aqui a gente optou por flanela, só que cada um utiliza a sua, né? O aluno entra, tem o seu kit específico, não alterna aparelho, Legal. Não alterna o material de higienização. A gente tem um horário para fazer a higienização, a gente fecha aquele horário específico para fazer a sanitização. Enfim, se você está treinando em uma academia que não está obedecendo esse protocolo, faça denúncia. Denuncie para o Conselho Regional de Educação Física. Na verdade, todas as academias estão cientes do protocolo e algumas já começaram a ser fiscalizadas, né? O que a gente quer é tranquilizar a população que a academia é um ambiente seguro para você começar a prática de atividade física e aumentar a sua imunidade em relação ao vírus, né?
Algumas academias estão optando por não fazer agora a avaliação física, né? Nós aqui começaremos, na verdade, ainda amanhã a gente vai começar a fazer as avaliações, mas também obedecendo todo o protocolo, distanciamento, a gente vai fazer de face shield, máscara o tempo todo, a gente vai mudar alguma forma de avaliação para que a gente evite um contato maior com o cliente, vai mudar, na verdade, o protocolo de avaliação. Vão fazer pequenas adaptações para que o cliente se sinta seguro, né? Nesse processo de avaliação, nesses procedimentos para resultado. Né? Que interessante, Rony, essa sua fala, porque você trouxe na prática o protocolo que a sua academia está adotando e as academias e o protocolo que a prefeitura estabeleceu, né? Então, um ambiente seguro, ferramentas seguras, trocando em ferramentas que são por ferramentas melhores, né? Na verdade, como você citou, a troca do líquido que limpa, né, os aparelhos, a alternação do aparelho, dos aparelhos em si. Tem um detalhe, Rony, que eu acho que vale a pena a gente comentar para a sociedade aqui, é que a melhor consciência de um espaço como esse, como academia, ela ser segura, é você mesmo. Você ser responsável por essas ações. Se você frequenta ambientes que geram aglomeração, evitar esse tipo de espaço para não contaminar os outros. E não somente responsabilizar a academia como um agente transmissor do vírus, né? Que a academia em si, ela não transmite vírus. Quem transmite são as pessoas que frequentam. E à medida que a gente tem essa consciência dos sintomas de tosse, de febre, de mal-estar, dor no corpo, mesmo que as pessoas, algumas delas não sejam totalmente assintomáticas, mas alguns sintomas as pessoas passam a apresentar, né, minimamente. Mas, obviamente, não todos. Mas se você apresenta comportamento de risco, digamos, comportamento de risco representa o quê? Você frequenta aglomeração e depois vai para um ambiente fechado que representa o risco, como a academia, evite esse tipo de espaço, porque você pode estar tentando manchar todo um protocolo adotado por essas academias que tem sido de maneira muito irresponsável, né? E se você for ver, Rony, Teresina se destacou, né, no cenário nacional como uma das melhores cidades no que diz respeito ao controle desse processo de pandemia. E isso traz ainda mais tranquilidade para você que está em casa nos assistindo, ter a consciência que os proprietários de academias estão abrindo as academias mediante protocolos rigorosos e critérios científicos que comprovem a abertura desse tipo de espaço. Leonardo, então eu vou te interromper aqui, te mostrando, acabei de lembrar, estava aqui do lado. Procura uma academia, você está nessa live, procura uma academia que utiliza esse documento aqui na recepção, logo na sua entrada. É um parquet específico para o Covid. Olha só, Leonardo, a gente desenvolveu aqui, e algumas academias também já estão utilizando, o parquet exclusivo para o Covid-19. O que é esse parquet? O parquet tem o objetivo de identificar a necessidade de avaliação clínica antes da atividade física. Por exemplo, algumas perguntas que eu vou ler para vocês aqui agora. Se testou positivo, se teve contato com alguém que testou positivo, se você tem algum problema crônico, se você sentiu febre, falta de algo, se você sentiu alguns desses sintomas, você vai relatar na recepção da sua academia. E aí você vai assinar aqui na outra página, você vai assinar que você está apto a praticar atividade física naquele ambiente. Então, isso é mais um documento que vai assegurar, além do protocolo, vai assegurar a total segurança que as academias podem oferecer no retorno das atividades. Ótimo, perfeito, Rony. Eu fico imensamente feliz em saber que as academias de Teresina tomaram esse cuidado. Eu sei que você é uma pessoa extremamente cuidadosa. Conheço desde a época da graduação, sei o quanto você é responsável, né? E com isso, eu acho que Teresina está em boas mãos com todo esse protocolo, todo esse cuidado. Fico imensamente feliz.
porém tem um detalhe no protocolo da prefeitura, hein? As academias têm que disponibilizar um horário específico para que só os idosos frequentem, né? Nem todas as academias estão seguindo isso, na verdade, poucas academias estão seguindo essa orientação, mas tem no protocolo, né? Que tem que reservar um horário específico exclusivamente para idosos, mas o protocolo é o mesmo. Ótimo. Que é um grupo de risco, né? E qual cuidado a mais que as academias devem ter, né? Nesse período tão difícil que vivemos. Que gostaria de agradecer você. Tivemos uma live aqui completa, não somente como profissional de educação física, mas como gestor desse processo de reabertura. Sem sombra de dúvida, isso traz uma tranquilidade, não somente para as pessoas que estão nos assistindo relacionadas ao aspecto de saúde, mas um outro profissional de educação física que é dono, ou um empresário que seja dono de academia, vai se sentir confortável, vai se sentir incitado no que diz respeito a ter ideias de soluções nesse período difícil, né, Rony? E super importante contar com você nesse período, nos esclarecer dúvidas fantásticas assim, para a sociedade, para o público de um modo geral. Eu acho que a gente teve uma boa conversa aqui. Mais uma vez, muito obrigado. O Modo Covid agradece você em aceitar a participar dessa live, para trazer para você, da Sociedade Teresina do Piauí, mais esclarecimentos sobre esse processo de reabertura das academias, porque profissionais bons a gente quer trazer aqui para o Modo Covid-19 sim, e a gente trouxe você, Rony. Muito obrigado. Meu amigo, eu que agradeço, né? Na verdade, você que me presenteou, né? Se você me chamar para falar de gestão, para falar de academia, eu vou com o maior prazer. Pode me chamar a qualquer hora, que isso é o que eu gosto, o que eu amo fazer, né? Acordo todos os dias pensando nisso, né? Eu adoro esse ambiente de academia e principalmente de gestão de academia, né? Na verdade, a gente está nesse processo de evolução, de mudança. As academias de Teresina estão ficando cada vez mais maduras, né? E eu acredito muito que em breve a gente vai ter um mercado muito mais respeitado e valorizado, né? Na verdade, ontem a gente teve aliás, semana passada, Leonardo, a gente teve uma grande vitória, né? Que a gente foi colocado agora como profissionais da área de saúde, né? Os profissionais de educação física, né? Fomos colocados como profissionais da área de saúde. Então a gente tem que se comportar como tal, né? E Sim. aumentar a visão, não reduzir a academia ou a sua atividade física com fins apenas estéticos, né? Um conceito antigo de saúde de 1940 diz que o conceito de saúde é o completo bem-estar físico, social, mental e espiritual. E a maioria das vezes a gente reduz, né, para fins estéticos, né? Então, que a gente consiga aumentar essa nossa visão, ter uma visão 360 em relação a esse novo conceito, essa nova área, esse novo posicionamento de saúde, longevidade, bem-estar, qualidade de vida, wellness. É nisso que o profissional de educação física tem que pensar, para que as pessoas entendam que a atividade física é fundamental para que ela tenha todas essas palavras que eu acabei de falar.